Olá, sou o Adão, executivo de Business Agility da Stefanini, falando diretamente aqui do Agile Trends Gov Brasília. Estou aqui com a Rebeca Matos, Agile Coach da Stefanini. Acabou de fazer uma palestra super bacana aqui com a gente. Rebeca, fala um pouco aí sobre o seu case, né? Sobre o case que é a abertura de contas. Revolucionando a abertura de contas no Japão através de práticas ágeis. Exatamente. Então, hoje eu apresentei aqui um pouco do que é o dia a dia pra gente, né? Como agilista. Eu estou hoje lotada dentro do cliente Banco do Brasil. Então, lá eu estou atendendo a unidade de negócios internacionais e lotada nesse time do autoatendimento internacional. Então, eu trouxe um pouquinho da experiência, né, que a gente tem no time ao longo desses anos. Foi um time que veio numa migração de framework de Scrum para metodologia Kanban. Então eu vim trazendo um pouco dos ganhos que o time teve ao longo desse tempo, né? Trouxe também o case do abertura de contas, que foi a nossa grande entrega desse ano, que foi destaque no banco, saiu na agência de notícias, então foi um caso bem interessante. Eu expliquei para o pessoal, né, como é que era o processo de abertura de contas no Japão. Um processo extremamente burocrático, demorava 15 dias. Você imaginar que hoje aqui no Brasil você abriu seu aplicativo, né? Você fez ali tudo certinho, 10 minutinhos você tá com a conta aberta e tal. No Japão não, era um processo extremamente burocrático, moroso, 15 dias, preenchendo formulários, mandando por correio, que é uma coisa que a gente quase não faz, né? E aí a gente trouxe isso, essa desburocratização, para um processo hoje de 10 minutos via aplicativo e com no máximo 24 horas o cliente já recebe número de conta, dados bancários, tudo mais. E isso dentro do regulatório japonês, que a gente acredita que não, mas como são países diferentes, são regras bancárias diferentes, né? Então, obedecendo à legislação. E tudo isso só foi possível por conta da questão da agilidade que nós implantamos assim de cabeça no time. O time vinha do Scrum, estava ali mais ou menos na dúvida, e aí foi implementado o Kanban inicialmente. A gente tentou fazer essas mudanças evolucionárias, levando sempre em consideração a mentalidade Kaizen, fazendo uma mudança um pouquinho por vez, né, para que não gerasse grandes impactos assim negativos no time, né, por conta de mudanças drásticas. E eu acho que isso surtiu muito efeito. Nós entregamos a funcionalidade de abertura de contas no Japão no prazo estipulado para o cliente, para ser mais precisa, 2 dias antes. Então, assim, foi um recorde. E tudo isso observando algumas práticas básicas. Foi o que eu expliquei para o pessoal. Às vezes a gente acha que transparência, observância de métricas, comunicação com o cliente é muito óbvio. E acontece que, às vezes, o óbvio também precisa ser observado, precisa ser falado, porque entra tanto naquela dinâmica do dia a dia que você acaba esquecendo de fazer o básico. Então, para esse projeto em específico, a gente focou na comunicação, na transparência, na observância de métricas, e foi graças a isso que nós conseguimos ser extremamente assertivos quanto à data que nós faríamos a entrega da funcionalidade. Tanto o cliente quanto o time ficaram muito satisfeitos. O projeto foi lançado no Brazilian Day, no Japão, num grande evento para toda a comunidade brasileira e japonesa. Então, assim, eu acho que foi muito positivo. E ver o crescimento do time ao longo desses meses, que foram os que a gente trabalhou, foi muito gostoso, assim, sabe? Ver que o time estava trabalhando mais integrado, o time estava trabalhando, observando ali as métricas dele, com foco ali na previsibilidade, em fazer com que o MVP que o cliente tinha definido junto com o time fosse alcançado da melhor forma. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho dessa experiência e dizer que, às vezes, realmente, observar essas pequenas práticas, sem serem práticas muito robustas, trazem sim benefícios, trazem sim resultados para o time. Não somente na questão da agilidade, quanto na questão do resultado negocial para o cliente, que foi o que importou para eles. Nesse projeto em específico, a gente, já no primeiro mês, o projeto foi lançado dia 16 a 17 de julho, então a gente está aí com 1 mês e 10, 20 dias, né, de funcionalidade disponibilizada para o cliente. Então, você vê, nós aumentamos 50,65% das contas que são abertas hoje no Japão são feitas via onboarding digital. Para um país que é muito, assim, rigoroso, rígido, ainda tem muitas práticas old school, digamos assim, é um avanço. E fora isso, tivemos um aumento de 35% no número de abertura de contas, alcançamos um novo perfil de cliente que antes não consumia os serviços do banco, né, que é o nosso cliente no caso. Então, assim, foi muito gostoso de ver tudo isso.
E os resultados são muito expressivos. E além da gestão de fluxo, que eu acho que é um dos pontos fortes, assim, dentro de um time ágil. Você fazer uma boa gestão de fluxo, isso reflete resultados muito visíveis, tanto no negocial quanto ali na questão do dia a dia da equipe. Então foi bem legal a experiência aqui. Legal, vi que você trouxe um monte de ganhos, um monte de benefícios, né? Mas diante de tudo que você falou agora, né? Vamos dizer assim, acredito eu que tinha uma cultura diferente do outro lado para ser trabalhada, Sim. legislações diferentes, né? Uhum. Na prática, descendo um pouquinho, como que a agilidade pode quebrar essas barreiras, vamos dizer? Olha, como eu coloquei, a questão da comunicação foi primordial, porque nós tínhamos um time multidisciplinar e intercontinental, digamos assim. Eu tinha desenvolvedores nesse time que estavam no Japão, mais ou menos uns 2 a 3, e desenvolvedores no Brasil. Então, essa comunicação teve que acontecer de forma síncrona, né? Porque tínhamos aí uma diferença de fuso horário de 12 horas. Então, enquanto a gente estava aqui fazendo uma coisa, o nosso cliente ou outros membros da equipe já estavam no futuro, assim, digamos, a grosso modo. Então, assim, observar a questão da comunicação, a transparência dentro do time, de implementar um quadro visual, que foi o Kanban que a gente utilizou, um quadro extremamente simples, claro, objetivo, com acompanhamentos diários, a observância ali das cadências do Kanban, fazendo as dailies todos os dias, sem furar, as reuniões de refinamento de requisitos com o cliente, reuniões de alinhamento. Então, tudo isso foi muito necessário. E principalmente a participação do cliente nesse processo. E o cliente que eu falo, não só o nosso cliente Banco do Brasil, mas a unidade a qual nós atendemos. Trazer eles para perto do time foi um diferencial, porque evitou retrabalho, fez com que todas as funcionalidades ou todos os serviços que nós estávamos implementando ali pudessem ser testados ao longo do caminho, evitando que tivesse que ser feita uma grande massa de teste no final, que poderia atrasar ali a entrega. Então, assim, trabalhar com previsibilidade, observância de métricas, isso tudo traz muito ganho dentro do time, né? E essa mudança de cultura, porque o Japão tem uma cultura completamente diferente da nossa. Até os funcionários de lá já absorveram, assim, essa cultura japonesa mesmo. São extremamente criteriosos, né? E o órgão regulador de lá é muito, muito severo, digamos assim. Qualquer risco que nós oferecêssemos ao cliente, a gente perde o direito de operar naquele país. Então, a gente observar essas práticas ágeis de comunicação com o cliente, a comunicação com a equipe, a observância das métricas e a transparência fez com que nós conseguíssemos seguir todas as determinações dos órgãos reguladores, conseguíssemos alcançar o MVP dentro do prazo estipulado, fez com que a equipe tivesse uma comunicação clara, fluida e funcionasse muito bem. Não tivemos nesse interim nenhum problema assim, de relacionamento. E até mesmo essa gestão de competências, de talentos dentro do time é muito importante. Você ter esse feeling, perceber ali onde o profissional está melhor colocado ou não e fazer com que ele explore o máximo, né, da capacidade dele. Então, para mim foi muito positivo, porque eu vi o time migrar de pessoas maduras, que já eram pessoas maduras, para um time extremamente maduro e de alta performance. E tudo isso só foi possível por conta da implementação da agilidade dentro da estrutura, né? Muito bacana. E esse trabalho todo foi um tema também de livro da Jornada Colaborativa, você foi coautora, né? Isso. Fala um pouquinho desse... Por conta até mesmo desse trabalho com o time do Japão, eu tive contato com uma auditora que participou de um processo na empresa e ali ela viu o meu desempenho e falou que tinha uma oportunidade, que estava escrevendo ali um livro e tal. Confesso que inicialmente eu falei assim, não, né? Já é demais, né? Mas fiquei ali com um pouquinho da pulga atrás da orelha, conversei com ela, perguntei do que se tratava, porque eu achei que fosse um pouco mais técnico, né? Queria saber no que eu podia contribuir de alguma forma. E aí ela fez uma entrevista comigo e depois ela falou, olha, gostei muito da forma como você se portou dentro do time, eu vi que você estava integrada no time, entendia de toda a dinâmica. Ela, assim, até a palavra que ela usou, eu vi que você tinha brilho nos olhos quando você falava do time, das práticas ágeis, do Kanban que você relatava ali. Então, tudo isso me abriu portas também, né? A atuação dentro desse time me abriu essa porta. Então, aí eu participei como coautora no livro Mulheres de TI. E aí lá eu escrevi um capítulo onde eu conto um pouco da minha jornada profissional, de como eu cheguei no mundo
da tecnologia, que é um pouco diferente, assim, para algumas pessoas, porque eu sou uma pessoa que vim de uma outra escola de graduação. Eu sou formada em Direito, inicialmente, né? Então, foi bom trazer essa experiência para dizer que a área da tecnologia está aí para todo mundo. Existem campos que podem ser abordados e que podem ser trabalhados também, dentro do regulatório, dentro da agilidade, dentro do desenvolvimento de software. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva. Então, eu fico muito feliz, né, de poder trazer para as pessoas o case lá do cliente, explicar para eles como foi tudo isso e ver que isso surtiu resultados não somente para o cliente, como também para mim, profissionalmente falando. Muito bacana mesmo. E como algo para a gente finalizar aqui, qual o recado que você deixa aí, principalmente usando a agilidade, um case de sucesso dentro do setor público, né? O que você traz ali para a gente alavancar cada vez mais, indo para o mundo digital, usando a agilidade como meio? Uhum. Eu vejo que às vezes dentro de algumas empresas tem um pouco de resistência quanto a métodos ágeis, né? Ou porque acham que é muito severo, que vai trazer mudanças muito drásticas. Eu sou adepta de qualquer metodologia ágil. Assim. Eu sou Kanban Coach Professional, eu tenho certificação em Safe, em Scrum. Então, assim, mas dentro do Kanban eles utilizam muito falar de fazer a mentalidade Kaizen. E eu acho que isso funciona para todos. Ter essa mentalidade de que as mudanças elas não precisam acontecer todas ao mesmo tempo. Você pode fazer pequenas mudanças evolucionárias e transformar a sua organização e o seu time em um time de grandes entregas, um time de alta performance, tudo por meio da agilidade, com observância de pequenas práticas, fazendo ali passo a passo. Às vezes a gente acha que é uma bobeira e quando você vê lá na ponta a entrega que você faz para um cliente, o resultado que aquilo surtiu na vida das pessoas e do time, você identifica que ali tem um pouquinho da mãozinha da agilidade que fez com que você entregasse muito mais e fosse muito mais célere nas coisas, né? Legal. Bom, agradeço aqui a Rebeca Matos, né? Mais uma vez aqui com a gente, mais uma palestra aqui pra gente. Parabéns pelo seu case. Obrigada mesmo. Foi tudo meu. E pessoal, fiquem ligados aí nas redes sociais, que esse e outros vídeos também estarão presentes lá para vocês acompanharem. Tchau, gente. Bom dia. Obrigado.